Então, amados, continuando, nós entramos já em Gênesis 9, estamos falando um pouco sobre, né, a aliança de Deus com Noé, onde Deus estabeleceu o arco nas nuvens para fazer uma aliança com Noé e com a humanidade, dizendo que não haveria de destruir novamente a terra com água. É interessante que no capítulo 9 nós vemos uma coisa muito interessante. Olha o que Deus diz para Noé, em Gênesis 9, 3. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, Deus está autorizando, dando liberdade, está dando liberalidade para o homem caçar. Uma coisa que até então não era permitido, né? Nós vemos aqui Deus autorizar o homem a caçar, a comer. Porém, ele diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, ou seja, ser humano, não se deve comer. E aqui ele está falando a primeira orientação a respeito da proibição do canibalismo. O que é o canibalismo? É você comer a carne, né? Ou matar uma pessoa com a finalidade de se alimentar, né? E no caso do animal também, um animal, um cachorro, matar um cachorro para se alimentar, isso também é considerado canibalismo. Então, o canibalismo nada mais é do que matar a mesma espécie para fim de alimentação, tá bom? E aqui nós vemos a primeira recomendação de Deus a respeito disso. E Deus faz uma orientação também a Noé, dizendo que anteriormente só poderia comer a erva do campo. Isso nos mostra e nos faz entender que provavelmente o homem, antes desse momento, só poderia se alimentar de erva, de planta, ou seja, seria um homem vegetariano, tá bom? E é interessante que nós vemos a cada vez que nós lemos aqui o texto, nós vamos buscando, nós vamos entendendo que existe, né, muita coisa a ser destrinchada, descoberta. Isso é muito bacana, porque nós acabamos que saímos daquela coisa simples, né, do que a Bíblia fala. E é interessante que no final do capítulo 9, já encerrando nosso estudo, Noé ele pronuncia a bênção e maldição. E aí eu te pergunto, um homem que viveu tudo que viveu, chegar ao ponto de proferir maldição, e nós vamos entender qual foi a maldição que ele proferiu. A Bíblia nos fala que em Gênesis 9, 20 e 23, que Noé, ele era um lavrador, ele plantou uma vinha, e certo dia ele bebeu muito vinho dessa vinha e acabou que ficou embriagado, ficou bêbado, trazendo para a nossa linguagem atual. Então, dentro de sua tenda, ele ficou pelado, ele se despiu de sua roupa. Mas um de seus filhos, que foi o Cã, ele entrou na tenda, viu a nudez de Noé. E depois ele ainda saiu e contou tudo o que havia acontecido. Os seus outros dois irmãos, Sem e Jafé, porque os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Cã foi aquele que viu o seu pai nu, e aí foi lá, envergonhou seu pai, espalhou aquela situação. E aí os outros dois filhos de Noé, Sem e Jafé, eles vêm com a intenção de cobrir, de uma forma respeitosa, de trazer honra novamente para o seu pai. Eles tentam proteger o seu pai. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre embriaguez, explicitamente. O vinho parece nos textos bíblicos, em dois opostos. Isso aí é fato, é visto como uma forma favorável, mas ao mesmo tempo ele é visto também, como Provérbios fala, Isaías também fala a respeito disso, que não deve ser utilizado de forma descontrolada, porque é considerado uma bebida forte e traz consequências para aquele que bebe de forma desenfreada. E foi o que aconteceu com Noé. Noé ele se embriagou com aquele vinho que ele próprio plantava, ele produzia, e ali aquilo trouxe vergonha para ele, E aí ele profere bênção e maldição.
O que é proferir bênção e maldição? Na verdade, quando ele recobrou, né, a sua razão, quando ele ficou bom, ele passou aquele período ali de embriaguez, né, e ele se recordou tudo o que havia acontecido. Isso aí está em Gênesis 9, 25 ao 27. Ele amaldiçoou Canaã. Mas como assim ele abençoou Canaã? Ele amaldiçoou Canaã. Sim, Noé amaldiçoou Canaã. Canaã era o filho de Cã. O filho, na verdade, daquele filho dele, ou seja, neto dele, e filho daquele que trouxe vergonha para Noé. E aí especula-se que a respeito de que Cã, quando foi e viu o seu filho, o seu pai ali nu, ele explica, algumas pessoas dizem que ele teve a audácia de levar o seu filho também para ver. Existem várias especulações a respeito disso. E aí nós entendemos, né, a origem de alguns povos, né? Nós vamos estar futuramente falando da origem de alguns povos que foram inimigos de Deus, né? E nós vemos aqui que a descendência, né, de Canaã, embora, né, seja um nome da terra prometida, aquela que futuramente Deus daria a sua terra, ao seu povo, à sua nação, né, a sequência registrada nos mostra, né, que a maioria, né, grande parte, né, dos povos inimigos de Deus estavam ali em Canaã. E historicamente eles eram inimigos de Deus e subjugados por ele, né? Por outro lado, a promessa messiânica foi limitada à linhagem de Sem, da qual vieram Abraão, Isaac, Jacó, Judá, até culminar no nascimento de Jesus. Então, nós vemos como que é importante, como tem poder as nossas palavras, porque quando Noé, ele amaldiçoou Canaã, que era seu neto, nós percebemos que futuramente os povos que habitavam em Canaã, que futuramente foi o nome de uma localidade, esses povos, eles foram inimigos de Deus. Já a linhagem de Sem, que foi o seu outro filho, que foi o filho que foi abençoado, que foi o filho que lhe ajudou ali, lhe tornar a ter honra, cobriu seu pai, protegeu seu pai, né? Então nós vemos a promessa messiânica sobre a vida, né, de Sem. Ali quando Noé abençoa Sem, e aí nós sabemos, se nós pegarmos a genealogia, né, nós vamos entender que Jesus, ele é da linhagem de Sem. Sem, né, da qual vieram Abraão, Isaac, Jacó, né, Judá, e até chegar, né, Davi também, até chegar ao nascimento de Jesus Cristo. Já a bênção sobre a linhagem de Jafé encontrou seu cumprimento final com a igreja no Novo Testamento, quando os judeus e gentios foram reunidos num só povo através da obra redentora de Cristo. Gênesis 9 termina com o registro da morte de Noé. Os incríveis 950 anos. Gênesis 9, 29. Então esse homem teve história para contar, hein? Nós vemos aqui, então, estamos encerrando o nosso estudo. Nós vemos aqui nesses 3 capítulos fatores importantíssimos para entendermos o que vai acontecer um pouco mais para frente, tá? Eu vou estar disponibilizando esse material nos grupos da igreja, né, enfim, nas mídias sociais para a nossa igreja, Igreja Metodista em Jardim Redentor, tá? E aí você pode estar acompanhando, se você quiser acompanhar o vídeo com o material em escrito, eu vou estar disponibilizando isso para vocês, tá bom? Agradeço a compreensão, estudem, tenham paciência, né? Foram gravados aqui aproximadamente 40 minutos de vídeo. O nosso estudo bíblico dura em torno de 2 horas, então tentei enxugar o máximo para não ficar vídeo muito, muito longo, mas também não tem como tirar tudo. Nós precisamos ter esse momento de estudo, tá bom? É uma fase de adaptação, é uma fase que não vai durar por muito tempo, né? Em nome de Jesus, o Senhor está ouvindo as orações da igreja, a igreja está orando, e nós temos buscado o Senhor, a juventude do distrito também está orando. Então, eu já te
convido, né, a estar entrando nesse momento aí, nesse propósito de oração a Deus, em prol de proteção, em prol de cura, em prol de resposta para esse momento que nós estamos vivendo agora, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus abra o seu entendimento e que esse estudo possa ter penetrado no teu coração, que possa ter firmado, que possa ter sido gravado, para que você possa, toda vez que você lembrar da aliança de Deus, você vê o arco-íris, você lembrar que aquilo ali não é simplesmente gotículas de águas que caem nos raios solares, não. Aquilo ali foi uma aliança que Deus fez com Noé e com a humanidade, de que ele não destruiria novamente a terra com água, tá bom? Nós vemos aí também fatores importantes sobre a liberação para a caça. Vemos que um pai que viveu tudo que viveu com Noé, ele foi capaz de amaldiçoar um filho, a descendência de um filho, e abençoar os seus outros filhos. Então, é um texto que nos mostra muitas faces. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa continuar estudando, continuar buscando, e estude essa palavra ao longo da semana, revise as outras aulas que nós já tivemos, porque com certeza Deus vai se revelar através da palavra dele, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.